Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós aprendemos lições tão preciosas, não foi? Mas antes eu quero perguntar, onde está o texto? Qual é a referência do sermão que nós utilizamos hoje? Diga aí. Muito bem. João, né? Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 6. Muito bem. E o que foi que nós aprendemos nesse trecho? Nós aprendemos o remédio, a solução para os nossos medos. Sim, crianças, a gente tem medo, não tem? A gente tem medo de morrer, tem medo que o papai e a mamãe morram, tem medo que o maninho ou a maninha morram, tem medo do bicho, tem medo de uma série de coisas, não tem? Tudo isso abala o nosso coração, não é verdade? Tem medo da prova que vai fazer, tudo isso traz medo ao nosso coração. Mas Jesus nos ensina que nós não precisamos ter medo, sabe por quê? Primeiro, por causa dele mesmo, Jesus, o Cristo amado. Ele tomou sobre si, ele tirou de você e colocou nele mesmo os temores, o abandono e tudo aquilo que poderia abalar o seu coração. Ele, quando toma os nossos pecados, e Cristo tomou, crianças, os seus pecados sobre ele, ele nos dá uma vida de paz e tranquilidade. Não temos o que temer. E isso ocorre porque a obra de Cristo é completa. Ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós, e ele foi para o céu para preparar lugar no palácio de Deus. Sim, lá no céu existe um palácio muito lindo, eterno, grandioso, perfeito, com portas lindas e maravilhosas. Cristo, quando ele subiu aos céus, ele entrou nesse palácio, as portas se abriram, levantaram a sua cabeça para receber esse Rei da Glória. E quando ele voltar para nos buscar, nós também entraremos neste lugar com a cabeça erguida por causa de Cristo. Essa é a obra de Cristo, crianças. Por isso não há nada nesse mundo que tenha poder para superar a nossa alegria em Cristo Jesus. E isto só foi possível por causa do ministério de Cristo. E esse ministério acontece de 3 formas. É o ministério como sacerdote, ministério como profeta e ministério como rei. Vocês estão lembrados da lição na nossa confissão de fé, que falava sobre o Cristo como nosso Redentor, como sacerdote, e esse momento foi credenciado no batismo de João? Cristo, ele se colocou em nosso lugar. Deus que odeia o pecado e queria trazer o seu juízo sobre os pecadores, Cristo vai e assume todo este peso da ira de Deus sobre ele mesmo, sobre si. Cristo assume na sua pessoa. E aí nós temos paz com Deus. Ele é o nosso sacerdote. Portanto, ele também é o nosso profeta. Ele nos revela a verdade. Crianças, vocês conhecem uma verdade que muitos adultos, inteligentes, filósofos, professores não conhecem. A verdade do Evangelho. Isso foi revelado por Cristo. Mas ele também é o nosso rei. Ele venceu o maior inimigo que nós temos, a morte. Por isso, nós vamos ressuscitar. Aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão. Aqueles que estiverem vivos com a vinda de Cristo terão seu corpo transformados e nós não teremos mais a morte. A morte será totalmente vencida pelo Rei todo-glorioso que é Cristo Jesus. Por isso, crianças, não precisa ter medo. Não tenha medo. Apenas creia. Tenha fé em Cristo Jesus. E agora eu quero fazer 3 perguntas e eu gostaria que vocês respondessem aí para o papai e para a mamãe, tá bom? Quais são essas perguntas? A primeira pergunta é: qual é a base do nosso encorajamento? Responda aí. E responda bem detalhado, viu? Qual é a base desta coragem que nós temos? O que a obra de Cristo fez por nós? Essa é a segunda pergunta. Responda aí para o papai e para a mamãe.
E a terceira e última pergunta é: a nossa confiança está nos ministérios de Cristo, não é? Então eu pergunto, quais são os ministérios de Cristo? E eu quero que vocês respondam isso baseado naquilo que ele disse. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Tá bom, crianças? Então nós vamos agora orar, agradecendo a Deus por esta bênção de podermos confiar nele. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela vida dos teus servos, que eles tenham confiança no Senhor e tenham todo medo, todo pavor, todo desamparo lançados, ó Deus, para fora, e que eles tenham uma vida cheia de paz, que todas as crianças vivenciem a paz do Senhor e que eles pensem principalmente nas coisas do alto, nas coisas que pertencem a Cristo, nas coisas que pertencem à palavra de Deus, e que eles tenham vida santa. Abençoa cada criança, ó Deus. Abençoa-os, ó meu Pai. Esse é o meu pedido, em nome de Cristo. Amém. Crianças, ó, um beijão para vocês, um abraço, e lembrando que esta semana teremos a nossa live. Quando é que vai acontecer? Quarta-feira. Vai acontecer que horas? Às 19h30. E vai acontecer de que maneira? Depois nós vamos instruí-los lá, mas provavelmente vai acontecer num sistema que se chama Hangout, que é do Google, e ao mesmo tempo pelo Instagram, que foi o que vocês participaram quarta-feira passada, tá bom? Mas aí a gente vai instruir a Sandra, vai instruí-los certinho sobre isso, como é que nós vamos fazer, e quarta-feira teremos a nossa live, teremos o nosso encontro ao vivo, tá bom, crianças? Que Deus os abençoe.